Olá, eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Eu quero continuar aquilo que nós começamos na semana passada. Eu creio que vai edificar muito a sua vida. Na verdade, há 2 semanas atrás nós entramos nesse assunto. A Bíblia fala algo sobre a dignidade do Evangelho. Filipenses 1:27, a Bíblia diz: portanto, acima de tudo, mais importante, viva de modo digno do Evangelho. Filipenses 1:27 é o momento em que Paulo ele está dando ali últimas instruções, ele está próximo da partida dele. E ele reúne ali naquela carta e dá para ele ver, pensando em várias pessoas, ele diz: olha, o mais importante, viva de modo digno do Evangelho. E eu quero lembrar os irmãos que tenha você 200 anos de vida cristã ou 200 horas, alguma coisa do Evangelho você sabe, e você sabe que é possível andar de maneira digna do Evangelho. E nós vimos em Filipenses no capítulo 4, nós vimos também que a Bíblia diz: seja a vossa amabilidade conhecida de todos. Lembra-se disso? Que você possa ser conhecido por uma marca, por uma característica, a sua amabilidade. Coisa tão rara nesse mundo e às vezes rara também no meio da igreja. Mas não é assim com você. Você é o que a Bíblia diz. Você vive de modo digno do Evangelho e a tua amabilidade é conhecida de todos. Bem, posto essa introdução, nós precisamos detalhar um pouco melhor o que é viver de maneira digna do Evangelho. E o que é essa amabilidade, esse padrão de conduta que a Bíblia estabelece. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. É uma ação de Deus para comigo, dos céus para a terra, dele para você. Portanto, não sou eu que produzo esse amor, porque senão eu posso confundir isso com obras de caridade. Não é disso que a Bíblia está falando, mas a Bíblia diz que o amor dele já foi derramado no seu coração. Meu irmão, tudo que existe de segurança, de quietude, de tranquilidade, de confiança em você, é porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Senão você estaria roendo as unhas, desesperado, aflito, inseguro, escondido em algum canto do mundo. Mas porque o amor dele foi derramado, e o amor dele é Jesus, por isso estamos aqui seguros, confiantes, diante da palavra dele, na comunhão dos irmãos, cheio de expectativa, de fé, das novidades, das delícias que Deus tem preparados para cada um de nós. Você crê que Deus tem delícias preparadas para a sua vida, para esse ano? Mesmo que você não creia, eu creio. Mesmo que você não tenha tanta fé, eu tenho fé suficiente e você vai experimentar as delícias de Deus na tua casa esse ano, meu irmão. Coisas novas, coisas diferentes, coisas grandes. Amém? Esses dias eu ouvi de um rapaz uma expressão forte. Eu falei: olha que fé. Ele falou: pastor, tem muitas pessoas que elas são como Noé, e que fica falando que vai vir chuva, e que ninguém conhece, e que já ninguém mais acredita. Pois eu sou a chuva na vida desse Noé, ele falou. Falei: pô, que convicção. E é isso mesmo, meu irmão. Você sabia que você é a chuva na vida de muito Noé? Muita gente que está crendo, pregando, você é a resposta de oração para eles. Mas voltando aqui para aquilo que eu quero ministrar para você nessa tarde, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora sim, em 1 Coríntios no capítulo 13. 1 Coríntios no capítulo 13, a partir do versículo 4. Olha que interessante, nós vimos há 2 semanas atrás, quando a palavra de Deus ela detalha um pouco o amor. Ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se soberbece. E nós vimos e estudamos esse versículo. E hoje eu quero ver o próximo versículo, o versículo 5 com você. A Bíblia diz que a minha amabilidade precisa ser conhecida. Eu preciso conhecer o amor de Deus. E olha o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. Diz assim: o amor de Deus, ele não se porta inconvenientemente. O amor de Deus,
ele não busca os seus próprios interesses. O amor de Deus não se irrita. E o amor de Deus não suspeita mal. Até aqui a nossa leitura. Lembrando os irmãos que a carta aos Coríntios, a carta para os irmãos de Corinto, era uma carta um pouco dura. Paulo, ele teve que puxar bastante a orelha desses irmãos, porque muito embora eles fossem elogiados por exercerem muitos dons espirituais, por terem muitos dons fluindo no meio deles, a ministração do amor de um para com os outros era falha. Eles não deixavam o amor de Deus fluir. E eles tinham algumas encrencas grandes ali. Paulo chega a citar o nome de alguns irmãos. Olha, irmão fulano, irmã Beltrano, precisa se entender. E no meio desse elogio dos dons espirituais, Paulo coloca exatamente essa obra-prima, né? O Espírito Santo falando sobre o que é o amor. E meu irmão, quando nós lemos aqui, e hoje eu separei 4 características, é isso o que Deus tem para a sua e para a minha vida. Esse é o padrão. É interessante nós para nós detalharmos um pouco, quando a Bíblia diz assim, o amor, ele não se porta inconvenientemente. Pastor, o que significa isso? O amor não se porta inconvenientemente. Essa palavra, inconveniente, ela aparece na Bíblia, a primeira vez em Deuteronômio, no capítulo 23, o versículo 14. E sabe a que ela se refere? Ela se refere a algumas leis que Deus estabeleceu para o povo de Israel que estava andando pelo deserto. E havia regras, havia leis, sabe em relação a quê? As necessidades físicas deles, exatamente. Havia algumas orientações, olha, quando você fizer, vocês escureceram aqui? Pessoal da luz, põe mais, não? Impressão minha? Será que eu fechei um olho? Põe mais luz aqui um pouquinho. Havia regras, havia orientações. Talvez mudou no fundo aqui, deu a impressão. Tá, tudo bem. Só para ver que eu estou ligado em vocês aí. Sobre o que fazer com as necessidades. E a Bíblia diz que havia uma regra que eles deviam literalmente fazer as necessidades e cobrir com areia. Porque não era conveniente deixar aquilo exposto. Por uma razão. Porque Deus passeava no meio deles para os proteger. É ali que aparece a primeira palavra. Agora Paulo usa a mesma palavra. Ele diz, ei, o amor de Deus, ele não se porta de maneira inconveniente. Está falando do nosso dia a dia. Sabe do que está falando, meu irmão? Está falando de santidade. Está falando de você e eu resolvermos literalmente as coisas do nosso passado. E não deixar exposto, e não ficar mexendo. É isso que está falando. A pergunta é, Deus, se Ele passear na tua casa hoje, Jesus, e creia, Ele está nesse lugar, e Ele está na sua casa. Ele pode proteger você em todas as áreas, ou, Deus, olha, aqui sim, mas não entre nesse quarto, aqui nesse lugar não. Posso apertar você um pouco mais? Se eu pedir para você agora o teu celular, ou a tua esposa, ou o teu marido, ou o teu pai, e você abrir ali a senha, o teu pastor, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, pode olhar tudo que você olhou nas últimas 24 horas, o que você escreveu, o que você curtiu. O amor não se porta inconvenientemente, meu irmão. Está falando de deixar o passado no passado, não voltar a práticas antigas, não voltar a pecados antigos. É disso que está falando. Você sabia que isso é possível? A Bíblia só coloca porque é possível. Obviamente não pela sua força, mas porque o amor dele já foi derramado no seu coração. E nós só precisamos deixar esse amor se manifestar. Você sabia disso? Tem ainda cristão, por exemplo, que ele revolve literalmente nas suas necessidades do passado e ainda acende um cigarro de vez em quando. Ou fuma lá uma maconha. Ou frequenta algumas páginas pornográficas. Ou usa um palavreado que é de dar medo. Nem o Chacrinha conseguia falar daquele jeito.
Não te dói no ouvido quando um crente fala isso? Dói no teu ouvido. A Bíblia diz: o amor não se porta inconvenientemente. Amados, há liberdade no amor, há segurança no amor. Agora imagine você, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Imagine nós aqui, ok? Estamos caminhando e tal. Agora imagine se nós não obedecêssemos essa regra que Deus colocou de cobrir as necessidades. E agora vamos jogar um futebol aqui, bem nesse campo onde a gente está. E todo mundo correndo, e um rala o joelho. O joelho é nada, né? O outro cai de boca naquelas coisas do outro. Você imagina que horrível? É disso que a Bíblia está falando. O amor, ele te dá liberdade para você se mover sobre a terra com segurança. Você não precisa esconder nada. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz também que o amor, além de não se portar inconveniente, ele não busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, do 19 ao 23, diz assim: todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Amados, buscar o que é seu é o oposto que buscar o que é de Cristo. Sabe o que a Bíblia está falando? O amor coloca a igreja, o reino e o próximo em primeiro lugar. O amor não busca seus próprios interesses. Comece a observar como que é a sua conduta no dia a dia. Eu brinco, né, com a Verinha, eu reparo isso tantas vezes. Na verdade, eu reparei porque eu fazia a mesma coisa, né? Nós temos o irmão faz uma costelinha de porco que é de dar 3 tipos de fome, meu irmão, né? Depois você pega o cartão ali com o irmão ali, lá na Rui Barbosa, do lado do Hotel Astron ali. É coisa boa. Mas aí tem aquela fila. Agora eu vou confessar um pecado. Aí você vai chegando de carro e você vê que tem outro carro chegando e outro ali. Aí você já dá aquela acelerada tal e já fala para a esposa, já tira o cinto. Por quê? Tira o cinto. Mas por quê? O que aconteceu? Nós estávamos conversando da igreja, tira o cinto. E eu vou parar. Agora corre lá. E o outro irmão no carro de lá também é da igreja, né? E sai correndo e larga as crianças tal, para pegar o lugar primeiro na fila. Você já fez isso, irmão? Você já fez isso? Ou só eu que já fiz isso? O dia que eu percebi que eu estava fazendo isso, agora eu mudei, né, Verinha? O amor de Deus está aqui dentro. Eu vou sossegado. Não, e hoje, irmão, preciso confessar, hoje me aconteceu um negócio. Hoje eu estava praticando o amor. O rapaz que estava servindo a carne ali, foi buscar uma costelinha. Irmão, ele tirou aquele espeto, aquela que eu queria. Mas assim, torradinha por fora, assim. Suculentinha por dentro. Aqueles ossinhos que você só próximo, sabe que você já via a cena. E era a minha vez, mas aí o rapaz perguntou, quem falou? Eu falei, não, pode atender esse casal. Adivinha justo o que ela pegou? Aquela costela. Eu falei, Jesus, eu estou falando sério, Jesus, né? Mas tinha outra, um pouquinho crua ainda, mas daí ele pegou, assou, daí ele botou lá um molho de carne por cima. Meu irmão, foi um caso sério o nosso almoço hoje. Mas eu estou usando um exemplo pequeno para você ver como nós buscamos os nossos próprios interesses invariavelmente. Experimente pegar a senha no cartório, meu irmão. Que ele é um desespero, falta ticket naquele rolinho, daquele negócio lá, ou seja, vou pegar todas para mim. É uma coisa séria, mas a Bíblia diz que o crente é diferente. O crente não busca os seus próprios interesses. Por exemplo, eu convidei você para ser professor da escola bíblica. A não ser que você não busque seus próprios interesses, você não virá. Porque, irmão, cuidar do filho dos outros não é brincadeira. Aí você olha o abençoado aprontando alguma coisa ali, e tua vontade é educar como você era educado lá antigamente, lembra? Mas aí você não pode, você vai lá e ajuda, e desenha, e brinca, e não sei o quê. E daqui a pouco aquela criança está olhando para você, se admirando você se torna o herói dela. É assim, meu irmão. Você não tem os professores lá do pré-primário que eram os teus heróis? Alguns aqui não são professor de matemática porque tiveram um professor que era herói, outro é professor de química hoje porque é assim. Na IBI também é assim, você pode ser o professor que conta as melhores histórias, que vem o mais preparado
e traz ali toda uma preparação multimídia, que as crianças se apaixonam de tal maneira pela história bíblica, que o que elas querem ser é pastores. Mas você só fará isso se você se interessar por aquilo que é dos outros. E é isso que a Bíblia diz: o amor não busca seus próprios interesses. A Bíblia diz também que o amor, ele não se irrita. Pastor, é que o senhor não conhece a minha sogra. Pastor, que prova, meu irmão. Mas a Bíblia diz que o amor não se irrita. É um lugar para você e para mim. Sabia disso, não? A Bíblia diz em Provérbios 15:1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Sabe o que acontece muitas vezes? Até você consegue não se irritar, mas quando você vê alguém se irritando, você gosta às vezes de jogar uma pimenta, uma gasolina naquilo ali. Não, pastor, eu não. Então me diga como você se comporta quando você vê dois motoristas que começam a discutir na tua frente no trânsito. Você até tira o celular e filma, e os caras se degladiando, e você, é isso mesmo, bate agora. Não é assim? E você torce sempre pelo mais baixinho. Chuta na canela, é assim que funciona. Não é assim? O amor, ele não se irrita, meu irmão. É um presente de Deus para você. É um presente de Deus. A Bíblia diz em Tiago 5: seja paciente, não vos queixeis uns dos outros. Amados, o oposto da irritação é a paciência. Se eu perguntar para você, você tem motivo para se queixar do seu próximo? Mas tem muitos. Mas a Bíblia diz que você não se irrita. Mesmo com aquela pessoa lá no grupo familiar, que sempre faz o mesmo pedido de oração, que fura a tua fila, pega a senha tua que você queria, estaciona onde você queria estacionar. O amor de Deus, ele não se irrita. Irmã, teu marido anda meio irritado? Ore para que ele experimente o amor de Deus. Irmão, a patroa anda meio irritada? Não adianta bater de volta, precisa orar para que o amor de Deus brote do coração dela. E por fim a Bíblia diz que o amor de Deus, ele não suspeita mal. Essa palavra suspeitar mal, suspeitar, no grego é a palavra logizo, que significa calcular, computar. Existem pessoas que estão sempre medindo os outros, achando que o próximo tem uma segunda intenção. Não tem gente assim? Ela nunca consegue acreditar que o próximo é autêntico. Não, ele está fazendo isso porque ele quer chegar lá. Ele está me dizendo isso porque ele quer aquilo outro. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas fazem assim. Porque elas vivem desconfiadas. Nós, na verdade, como nação brasileira, nós temos um pouco essa cultura de desconfiar. Se você olhar e se entrar no detalhe pequeno, mas como cultura de nação, você vai nos Estados Unidos e você compra uma casa, um carro, coisas grandes. A sua assinatura é suficiente. Talvez no máximo ali um advogado. Mas aqui, meu irmão, já ouviu falar no tal do demônio? Assinatura por verdadeiro. Não te dá 3 tipos de arrepio isso? Você vai vender o Chevette 78 lá, e aí, ó irmão, tem que assinar por verdade. Aí vai você lá, fila, senha, guichê número tal, plim, 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 aí vai você lá. Aí pega aquela caneta que 300 pessoas já pegaram na mesma caneta. Aí você tem que assinar num livrão desse tamanho. Eu não sei onde é que guarda esses livros. Se alguém olha aquilo. E aí, claro, deixa um dinheirinho lá. Senha para pagar de novo e você vai feliz. Não é uma alegria quando você consegue sair do cartório, meu irmão? Você se sente realizado. Só que semana que vem você vendeu a moto, assinatura por verdadeiro. Porque é uma cultura de desconfiança. É uma cultura, mas a Bíblia diz que o amor, ele não suspeita mal. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão, é você acreditar nas pessoas. Desendurecer o coração e começar a crer nas pessoas. O amor, ele não suspeita mal. E eu quero ir para um outro texto, e até aqui foi uma introdução, eu não vou demorar muito, mas até aqui foi uma introdução para nós vermos essas 4 marcas em ação na vida de um homem. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, o versículo 25, você pode abrir, nós temos a parábola do bom samaritano. E eu quero ler rapidamente para você, para nós percebermos algumas coisas muito importantes nesse texto.
A Bíblia diz, a partir do versículo 25, Lucas 10. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Meus irmãos, eu gostaria que nós nos colocássemos por um instante na posição do assaltado. A Bíblia não dá o nome dele nessa parábola, mas vamos chamá-lo de o assaltado. E olha que interessante essa parábola que Jesus traz. Lembre-se, estamos falando de vida cristã, da amabilidade que precisa ser conhecida. E quando nos deparamos com esse quadro de um assaltado, o que ele mais precisa são homens e mulheres que demonstram amor de Deus. Agora coloque-se na posição do assaltado por um instante. É interessante nós vermos, meus irmãos, que quando a Bíblia fala que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, geograficamente é exatamente isso. Jerusalém está em cima numa planície e Jericó está embaixo. E até hoje existe ali um vale, e nos dias bíblicos esse vale era comum acontecerem assaltos, acontecerem roubos. Jerusalém significa o lugar de adoração, o lugar onde estava a presença de Deus. E esse assaltado, ao invés de permanecer no lugar de adoração, ele agora vai para Jericó. A palavra Jericó significa local de perfume, local de distração. E isso acontece com muitos de nós inúmeras vezes. Ao invés de permanecermos no lugar de adoração, onde somos robustecidos na nossa fé, nos nossos valores, nos nossos princípios, acabamos indo por lugares que nos levam para algumas distrações. Às vezes são pequenos pecados, são valores, conceitos diferentes. E muitas vezes quando percebemos, estamos literalmente dentro de um galinheiro sujo, cheio de arame farpado. É o que aconteceu com esse homem. E mais uma questão: por que ele estava sozinho? Por que Jesus usou esse exemplo? Se eles estivessem em 2, em 4, em 5, provavelmente não seria assaltado. E aqui o Jesus já está ilustrando a importância da igreja, meu irmão. E invariavelmente alguns de nós queremos andar sozinhos. Você já não tem visto isso? Você não tem percebido isso? Que todo cristão que tenta andar sozinho, não, sabe, igreja, eu gosto de Jesus. Igreja não gosto, porque lá não sei o quê, e tem 1000 argumentos. Quando um cristão começa a andar sozinho, meu irmão, ele está à mercê dos assaltantes. É exatamente isso. Lembra-se que nós aprendemos sobre o monte da adoração, a congregação? Um grupo familiar, vamos usar como exemplo. Nem sempre é fácil participar, semana após semana, né?
ouvir algumas vezes as mesmas coisas, mas ali é o lugar de proteção. É o lugar onde você e eu crescemos e nos robustecemos espiritualmente. Quantas vezes nós já tentamos andar sozinhos? E agora esse homem saiu de Jerusalém, do lugar de oração, indo para Jericó, lugar do perfume. Ele escolhe aquele caminho, está sozinho, e aconteceu o que acontece inevitavelmente. Caiu nas mãos dos assaltantes. E nós sabemos o quão cruéis são esses assaltantes. A Bíblia diz que lhe roubaram tudo e o deixaram meio morto. O deixaram semi-morto. Agora, imagine que seja você. Em algum momento da sua vida, você tomou alguma decisão errada, e eu imagino que isso já tenha acontecido. E talvez alguns até estejam se sentindo assim: pastor, eu estou respirando por aparelhos, eu pareço um passarinho com a boca cheia de poeira. Pip, pip. O que você precisa? A não ser um cristão cuja amabilidade seja conhecida. A Bíblia diz que o sacerdote viu e passou de largo. O levita viu e passou de largo. Precisamos perceber que um sacerdote e um levita eram homens separados, consagrados para Deus. Como é possível? E isso acontece muitas vezes conosco. Nós colocamos alguns homens em alguns pedestais, e não são eles que vão te ajudar. Quem vai te ajudar, sabe quem é? O bom samaritano, é aquele teu líder, aquele pastor, que ele não tem um púlpito, que ele não tem um canal no YouTube, que ele não aparece no Instagram, ele não tem muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter, aqui e ali, mas é o bom samaritano. É aquele que olha e diz: meu irmãozinho caiu de novo nas mãos dos assaltantes. De novo ele tropeçou naqueles pecados, de novo ele está todo machucadinho, mas eu vou ajudá-lo. E de repente nós vemos que o amor não se irrita. Mas caiu de novo, não se irrita. O amor não se porta inconvenientemente, ele não desvia. O amor, ele não julga a pessoa. O amor não suspeita mal, ele sabe que ele caiu ali. E o que ele faz? A Bíblia diz que esse bom samaritano vai até lá e começa a colocar azeite e depois vinho sobre as feridas. Meu irmão, o que você mais precisa, e eu também, o dia que caímos nas mãos dos assaltantes, e creia, eles estão aí, são homens e mulheres como esses, cuja amabilidade seja conhecida, e que gastem tempo, que gastem energia com você. Eu já falei numa das nossas aulas do nosso instituto, eu não quero ir para o hospital, mas se um dia eu for para o hospital por qualquer razão, e você vier me visitar, e você fizer uma oraçãozinha água com açúcar, sabe o que é uma oração com açúcar? Ó Deus, tu sabes, Deus, o Arno está encrencado, eu acho que não vai acontecer nada, mas se for da tua vontade, meu irmão, eu pego o tubo de oxigênio e dou na orelha, meu irmão. Você precisa de alguém que te visite crendo no poder da oração. Você precisa daquele bom samaritano que vai lá e coloca óleo. Sabe o que o óleo representa? O Espírito Santo, que coloca poder. Mas Arno, ele caiu na mão dos assaltantes de novo ele está usando drogas. Põe lá o óleo do Espírito Santo. Não, mas de novo ele caiu na pornografia. Óleo do Espírito Santo. Mas de novo ele mentiu. Óleo do Espírito Santo. Mas de novo ele brigou com a esposa. Óleo do Espírito Santo. É esse tipo de cristão que você e eu precisamos encontrar. E para nós concluirmos, meu irmão, agora, saindo da posição de assaltado, porque isso você já foi, agora você já está curado, já foi para a hospedaria, Jesus já cuidou de você, agora você está cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o que o mundo precisa é que você e eu sejamos como esse homem e que a nossa amabilidade seja conhecida e comecemos a estender a mão para as pessoas, os conhecidos e os estranhos. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que esse bom samaritano colocou esse assaltado sobre a sua cavalgadura. Está falando de colocar todos os seus recursos, patrimônio, o que você tem à disposição do seu próximo. Levou para a hospedaria, cuidou dele. Ele falou: e se tiver mais despesa, eu vou deixar o dinheiro. Existe algo muito profético, até o Fernando me lembrou disso. A Bíblia diz, que
ele deixou o dinheiro para 2 dias, no terceiro dia ele voltaria. Isso é muito profético em relação à obra do próprio Senhor Jesus. Nós estamos já no terceiro dia, a qualquer momento Jesus vai voltar. Ele vai passar nessa hospedaria e vai nos levar. Mas trazendo para o nosso dia a dia, meu irmão, o amor não se porta inconvenientemente. O amor, ele não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor, ele não julga o próximo. O amor é paciente. Amados, nós precisamos deixar o amor de Deus fluir através do nosso coração. E antes que você pense, pastor, mas como isso é possível? Só é possível porque o Espírito Santo habita em você. E assim como esse samaritano teve as suas feridas saradas, eu quero orar uma vez mais com você nessa noite. Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza. Amados, a Bíblia diz que o samaritano ele colocou azeite e vinho. Do ponto de vista médico, isso está errado. Deveria vir primeiro o vinho, primeiro o álcool, primeiro a asepsia e depois o cicatrizante, o óleo, o bálsamo. Só que o amor de Deus é tão impressionante que você pode ter cometido os maiores erros. Eu sei que eu caí de novo nas mãos dos assaltantes. Eu sabia que eles estavam nesse caminho. Eu sabia que havia pecado aqui de novo. Primeiro vem o óleo, primeiro vem o perdão, primeiro vem o consolo, depois vem o tratamento. Deus não é maravilhoso, meus irmãos? Deus não é grandioso? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos. Aos sábados, às 19h30, culto de jovens. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.